no texto de Efésios 1:7, quando pensamos neste texto e no tema resgatados por Cristo, a ideia que me vem é que fomos resgatados, assim, bem direto, da prisão. Quem peca e vive o pecado, vive aprisionado. Vive num calabouço. Quem tem gosto e prazer no pecado está perdidamente vencido por ele. Perdidamente vencido por ele. O pecado, ele torna o homem um escravo. Torna a mulher um escravo da sua prática de pecado. Quem bebe e não consegue vencer o mal do vício da embriaguez, ele está escravo da embriaguez. Das drogas, ele está escravo das drogas. Do sexo, ele está escravo do sexo. Da pornografia ou da pornofonia, ele está escravo. Da mentira, ele é escravo. Do ódio, ele está escravo. Da amargura, ele está escravo. Ele vive uma prisão no seu pecado. Ele vive uma prisão no seu pecado. O injusto, ele é sempre um injusto porque ele está aprisionado pela injustiça. O egoísta, ele é sempre um egoísta porque ele está aprisionado pelo egoísmo. O cruel, ele será sempre cruel porque ele está aprisionado pela crueldade. O pecado, ele aprisiona o homem e a mulher. Ele é dominante a vida do homem. E Cristo veio justamente para resgatar este homem desta prisão, seja qual for o tipo de pecado, seja qual for o tipo de erro, seja qual for o tipo de mal que ele está e ela está vivendo, Cristo veio para resgatar, para dar forças a este homem e a esta mulher, para dar habilidade, capacidade a este homem e a esta mulher de superar o domínio do pecado. O domínio do pecado. A remissão por Cristo, irmãos, é uma ação perdoadora que implica em livramento da culpa. Livramento da culpa. Quem olha para Cristo e crê neste Cristo e passa a viver este Cristo, seguindo este Cristo, ele não tem mais, ele não sente mais o peso da culpa do seu erro. Ele é liberto, porque ele foi resgatado. Ele não chora mais por conta dos seus pecados cometidos. Ele não tem mais tormento na sua vida, desespero na sua vida por conta dos seus erros cometidos, por causa da sua conduta errada. Aqueles que foram mortos com Cristo, esses foram justificados. Então, esses indivíduos, quando diz João 8:24, que é escravo do pecado, esses indivíduos que cometem pecado e vivem o pecado, que são escravos do pecado, quando eles passam a crer neste Cristo, quando passam a olhar para o Cristo, quando passam a olhar para Ele como resgate a sua vida, eles agora passam a sentir o poder da justiça de Deus às suas vidas. Não é a igreja, irmãos. Não é o meu nome, nem o teu nome. Não é a nossa história, não são os nossos feitos, não é o nosso dinheiro, não é a nossa... Não. Mas é está morto com Cristo, ou seja, passar a viver a morte de Cristo na sua vida. Olhar para a morte de Cristo como ímpar, única, de extremo valor, poder libertador a todos aqueles que eram escravos do pecado. A negociação do pecado do homem, irmão, era requerida a morte. E alguém tinha que morrer.
Ou você, ou outra pessoa. Todos nós precisávamos desta negociação na morte de Cristo. Na morte de Cristo. Para que pudéssemos viver. 1 Coríntios 15, 3, a parte B, diz que Cristo morreu por nossos pecados. Cristo não morreu por causa dele. Cristo não morreu por causa das injustiças dos judeus, ainda que tiveram sido e foram injustos. Não morreu por causa da traição do seu povo, ainda que tenham sido traidores. Não morreu por conta dos romanos em seu desejo de poder, não, ainda que tenha sido. Mas não é por causa disso. Ele não morreu porque ele cometeu um erro e trouxe Judas para conviver com ele. Não, ainda que Judas tenha sido um instrumento. Ele não morreu porque ele deveria ter vindo como um rei libertador e imperar pelo poder e trazer revolução ao povo. Não. Ele morreu por nosso pecado, diz 1 Coríntios 15, 3, parte B. Ele morreu pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo nosso pecado. Um pecado que quem cometeu não pode mais carregar a culpa nos seus ombros e ficar chorando e desesperado. E quem não carrega a sua culpa, continuar na sua prática de pecado. Porque Cristo morreu por causa deste pecado. Ele morreu por causa disto. Para a negociação na morte da cruz foi para que, como substituto, não fôssemos mais aprisionados pelo pecado. Tito 2,14 diz assim, que Cristo se deu a si mesmo, ele se entregou, ele colocou ele próprio, nas mãos da morte, ele se deu a si mesmo por nós para nos remir da iniquidade, para nos resgatar da iniquidade, para nos libertar da iniquidade, para aliviar a nossa vida. Sobre a igreja, quero mudar. Sobre aqueles que creem em Cristo e olham para Cristo como caminho de salvação e não aceitam nenhum outro caminho a não ser em Cristo como caminho de salvação, de resgate à sua vida, a iniquidade foi vencida. A iniquidade foi vencida. Houve a purificação. E essa é a ideia da nossa alma, através da morte de Cristo. Ou seja, ele foi expiação. E ele sendo expiação, ele purificou. Ele, quando se entregou como expiação, para purificar o homem da sua iniquidade. Da sua iniquidade.